Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 94º dia de devocional. E hoje, como nós estamos tratando ali dos 4 dias relacionados à crucificação, a última ceia, crucificação, sábado e domingo. Hoje nós estamos falando sobre o sábado. Culturalmente falando, nós temos o relato tradicional da Igreja Católica de chamar esse sábado de sábado de aleluia ou sábado santo. Quando na verdade a gente não tem relato nenhum. E o sábado, se seguirmos a lógica do que poderia de como poderia se tratar esse sábado após a crucificação de Jesus e sua morte, pense comigo e eu quero te trazer para esse pensamento onde o mestre está morto, o túmulo está selado com uma pedra e com guardas na porta da pedra, na porta do sepulcro, porque Pilatos tinha medo de que os discípulos pudessem tirar o corpo de lá. Então tinha uma pedra na porta e tinha guardas ali guardando ali toda a situação ao redor para que ninguém pudesse mexer com aquilo. Temos os discípulos então num sábado que eles não podiam trabalhar porque eles eram judeus e na cultura do judaísmo era um dia de não trabalhar. Então logo nós entendemos que além de ser um dia onde eles tinham que relativamente não fazer nada, era um dia onde eles não estavam fazendo nada, a não ser recolhendo os cacos, tentando colocar os seus corações ali em tudo que Jesus tinha compartilhado com eles, tudo que Jesus vinha dizendo ao longo dos anos, as promessas, as profecias. É difícil dizer, mas eles provavelmente estavam numa mistura de luto e expectativa, talvez. Porque Jesus por muitas vezes falou que ele viria de novo, ele ressuscitaria, ele sairia da tumba, a morte não o prenderia, ele viria de novo, ele ressuscitaria. Ainda que ele disse para eles em forma de parábolas e histórias, mas eles talvez tivessem essa esperança. Ou talvez não. Porque um dos relatos mais maravilhosos a passagem que eu amo de coração, que é o relato do caminho de Emaús, onde fala que 2 discípulos estavam indo em direção a essa cidade, em direção ao caminho de Emaús. E é impressionante que eles... Está lá descrito em Lucas capítulo de número 24 essa história, que esses discípulos estão indo embora e já era domingo. E Jesus aparece para andar com eles ali, né? Jesus já havia ressuscitado e estava andando com eles. Mas eu imagino o que levou esses homens a abandonarem a cidade, sabe? O que levou eles, e a Bíblia vai dizer que nessa passagem eles estão completamente tristes. Eles estão completamente feridos ali, o coração deles eles estão devastados. Por isso que eles estão indo embora. Lá em Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 13. E então eu acredito que o sábado para eles foi um dia onde deve ter sido o maior silêncio, o silêncio mais horrível, o silêncio mais tenebroso. Porque tenta imaginar comigo que eles estavam 3 anos vivendo com Jesus. E durante esses 3 anos, milagres, ensinos, palavra, profecias, cumprimento de milagres, cumprimento de profecias. Existia todo um mover ao redor de Jesus. Por onde Jesus passava, coisas aconteciam. O sobrenatural acompanhava. E eles estavam ali sempre acompanhando o mestre e de repente você não tem mais o mestre. De repente você não tem mais o ensino. De repente a casa
que antes tinha a voz dele não tem mais. A casa que tinha a presença dele não tem mais. De repente, o luto toma conta, a tristeza toma conta. E já não se ouve mais a voz dele. As profecias já não fazem mais sentido. A palavra já não tem mais um motivo para continuar. Esses 3 dias, a sexta, o sábado e o domingo, eles me levam a um paradigma, a verdadeiramente parar para pensar e analisar esses dias como se realmente fosse a nossa vida. Porque se na sexta-feira nós temos as pessoas que estão sem esperança, se na sexta-feira é o dia da morte, é o dia onde tudo acaba, é o dia onde realmente ele entrega o espírito e não tem mais ele, é o dia onde estamos perdidos, o que faremos? E eu olho para as pessoas que estão vivendo suas vidas sem Jesus. Elas realmente estão perdidas. Elas estão procurando um caminho, elas estão procurando uma resposta, elas estão procurando algo para se agarrar. No sábado, eu vejo as pessoas que estão decididas a ir embora. Chateadas, frustradas, que já não aguentam mais as feridas da vida, até mesmo de maus testemunhos. As pessoas que o amor esfriou, as pessoas que a esperança apagou, as pessoas que o coração está querendo ir embora. Não faz sentido os louvores, não faz sentido mais a palavra, não faz sentido continuar, porque as pessoas são más. Aqueles que supostamente deveriam amar, não amam. Aqueles que supostamente deveriam ser as colunas e a estrutura da igreja, não são. São pecadores, caíram, nos feriram, nos magoaram, eram mentirosos. Então eu vejo na sexta pessoas que realmente não encontraram Cristo ainda. Vivem a morte do pecado, vivem a morte do Espírito, porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, as pessoas que estão ali vivendo, experimentando a morte, como antes de conhecer Jesus eu estava. Completamente perdido, completamente sem esperança, sem vida, sem uma direção. E no sábado eu posso identificar as pessoas que conheceram Jesus, mas se feriram, se frustraram, as coisas perderam sentido. E elas pensam, talvez, assim como os apóstolos e os discípulos eles pensaram, eu devo ir embora para Emaús, eu devo mudar de cidade, voltar para a velha vida, eu devo parar de pescar, eu devo voltar para pescar, porque quando eu pescava, a vida era mais simples. Quando eu pescava, eu era mais feliz. Quando eu pescava, quando eu cobrava impostos, quando eu trabalhava com o que quer que você fazia antes de Jesus. E aí talvez você esteja nesse sábado, querendo ir embora. E esses 2 tipos de pessoas, nós temos que ter a capacidade e a habilidade de dizer: ei, o domingo está chegando. Não olhe para as circunstâncias. A morte não é o fim. O domingo está chegando. É como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele vai curar as suas feridas. Ele vai trazer vida na sua vida. Ele vai expelir, pôr para fora essa morte. Ele vai curar as feridas. Ele vai tirar aquilo que está te matando, aquilo que está te consumindo. Ele vai. Porque o domingo está chegando. Eu posso dizer que aqui, por exemplo, eu conheci
Eu conheci umas pessoas que chamam, existe uma cultura que chama, por exemplo, a sexta-feira no Brasil é Sexta-feira Santa, mas existem culturas que chamam de a boa sexta-feira. Mas não tem nada de bom na sexta-feira. Jesus morreu. O Mestre entregou a vida, foi sepultado. O sábado, a Igreja Católica chama de sábado de aleluia. Por que aleluia? Não tem motivo de aleluia. É um vazio, é um vácuo, é um silêncio. Mas tanto a sexta, que representa o fim, o sábado, que representa o afastamento, ambos esses dias, ambos essas pessoas, nós temos que ter a capacidade de dizer: aguenta um pouco mais, porque o domingo está chegando. Sunday's coming. Tem um louvor que diz isso, um louvor americano que diz: Sunday's coming. O domingo está chegando. E que dia? É o dia que... É o dia, sim, que podemos celebrar. Eu posso dizer para você, esse dia na sua vida, o dia que vai apagar a sexta-feira, o dia que vai apagar o sábado, está chegando na sua vida. Se você entendeu o que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração. Fica a reflexão de hoje, fica o vídeo de hoje, e eu te vejo amanhã. Deus te abençoe, até logo.